Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter. Tem muito pra gente falar. A negociação do Vitão, ela vai melar? Teve jogador que recusou vir pro Inter. A gente vai falar sobre isso, sobre o reforço que pode se aproximar com o aval de Paulo Pezzolano e que ficou de dar uma resposta pro Internacional nas próximas horas. Tem executivo de futebol chegando no Colorado, a gente vai falar também da briga com o Flamengo na Justiça, tem muito pra gente trazer nesse conteúdo aqui no canal. Então eu já vou pedir pra tu deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui, e esse conteúdo sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. Boxing Day, toda a rodada do Campeonato Inglês no dia 25, vários jogos pra tu brincar e se divertir. Tem outras ligas também tendo jogos nessa semana aí de festas de fim de ano, então vai lá na KTO para brincar. E lembrando, tem outros esportes também, NBA pegando fogo, basquete americano, futebol americano também, a NFL, tem muita coisa para tu brincar lá na KTO. E quero falar do Ativa. Ativa você na Ativa sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres e com o melhor preço, totalmente natural, não precisa de receita, não tem contraindicação, então chama o pessoal do Ativo, porque pode te ajudar e muito, não só naquelas horas, a hora H com teu parceiro ou a tua parceira, mas no teu dia a dia também, tu que precisa estar mais ativado, mais ligadão, chama o pessoal do Ativo, tá? Gente, vamos começar aqui falando da situação do Vitão, tá? Porque eu sempre explico pra vocês, futebol, negociação de mercado de transferências, ela muda de uma hora para outra e sempre está sujeita a mudanças. O Vitão segue tendo um acerto com o Cruzeiro. E o Inter segue tendo um acerto com o Cruzeiro para a venda do Vitão. Essa é a informação que a gente trouxe aqui no canal hoje, no final da manhã e início da tarde. O Cruzeiro acertou com o Inter a contratação do Vitão, paga o Inter 7 milhões de euros, 46 milhões de reais, e manda 2 jogadores aqui para o estádio Beira-Rio. O garoto Japa, por empréstimo, vai fazer 22 anos agora no mês de janeiro. Ele vem por empréstimo, sem opção, sem passe fixado. Aí no final do vínculo, Inter e Cruzeiro irão conversar sobre a compra dele, ou não, né? Depende se o Inter vai se agradar do que vai ver do Japa. E o zagueiro João Marcelo, que viria em definitivo para o Internacional. O grande ponto da negociação nesse momento é que o João Marcelo, ele não quer vir para o Inter. Esse é o principal ponto desse negócio no momento. O zagueiro, ele voltou de um longo período, de uma lesão de LCA, uma cirurgia que ele fez e que tirou ele dos gramados durante quase todo 2025. Ele foi voltar na reta final da temporada. E ele quer ganhar uma oportunidade com o Tite. Ele acredita que pode ganhar espaço ainda no elenco do Cruzeiro. E isso deu uma travada agora à tarde nessa negociação. Hoje pela manhã estava tudo acertado entre os clubes. A questão é que quando foi chegar nos 2 jogadores que viriam para o Inter, o João Marcelo em definitivo e o Japa por empréstimo, o João Marcelo disse que não queria vir ao Internacional. Ele não está ainda irredutível dessa ideia. O Cruzeiro tenta convencer o zagueiro de vir para o Internacional para sacramentar esse negócio e anunciar, quem sabe ainda antes da virada do ano, para na reapresentação da maioria dos clubes, a do Inter não é diferente, vai acontecer no dia 2 de janeiro. Se isso não acontecer, tem 2 cenários. O primeiro, o Cruzeiro oferecendo outro jogador para o Internacional, ou até mesmo o cancelamento da operação, que seria uma atitude mais drástica que eu não vejo com grande possibilidade, porque o Inter quer vender o Vitão quer ser vendido, e quando eu digo que o Inter quer vender o Vitão, não é porque o Inter não quer ter o Vitão esportivamente, e sim porque precisa lucrar com essa venda, porque já no meio do ano o Vitão pode assinar um pré-contrato, sair de graça, porque o contrato dele com o Inter é até dezembro agora de 2026, tá? Então, ou o Inter vai ter outro jogador do Cruzeiro que não o João Marcelo, ou o João Marcelo vai ser convencido de vir e aceitar vir para o Internacional, ou até mesmo o cancelamento da operação, o que poderia fazer com que clubes como o Flamengo voltassem à ativa para contratar o Vitão, tá? A situação de momento é essa, sem mais nem menos. Mas o negócio não caiu ainda. Ainda existe um acerto entre Inter e Cruzeiro e do Vitão com o Cruzeiro para ir para a Toca da Raposa, para Belo Horizonte, na próxima temporada. Dentro disso, gente, o outro interessado que não o Cruzeiro é o Flamengo.
Flamengo já fez uma oferta para o Inter que foi recusada. O Flamengo ofereceu o abatimento da dívida pelo Thiago Maia, que é de 4 milhões de euros do valor da compra, e é importante colocar, né, esses 4 milhões não são dívida. Dívida são os valores que o Inter ainda não pagou, porque era uma venda em valores parcelados. O Inter não pagou nenhuma parcela, eu até não tenho o valor que o Inter está devendo, mas a operação toda é 4 milhões de euros, com ainda um acréscimo de 700 mil euros em questão de juros, já que o Inter não pagou a maioria das primeiras parcelas, tá? Então, o Flamengo ofereceu abater esses 4.700 e mais 4 milhões de euros à vista por 100% do Vitão, que é o que não agrada o Inter. Por quê? 4 milhões de euros por 100% do Vitão, 80% são do Inter. Não é uma porcentagem baixa, mas para 4 milhões de euros acaba sendo uma porcentagem um tanto quanto baixa. E isso fez com que o Inter recusasse essa oferta do Flamengo. Só que o ponto é, o Flamengo está muito incomodado com o fato do Inter não ter pago nenhuma parcela do Thiago Maia ainda. E está ameaçando ir na justiça para reaver esse valor, tá? O Flamengo... E vamos lá. O Flamengo teve uma birra porque o Inter não aceitou a proposta pelo Vitão. Então o Flamengo vai fazer, muito possivelmente, um movimento que ele não fez até agora, de ir na justiça contra o Inter por conta desses valores do Vitão. Até o momento o Flamengo tinha ido na justiça só na CNRD, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, para tentar, em uma instância nacional, resolver esse problema. Até agora o Inter não pagou esse valor do Thiago Maia, tá? Então existe uma guerra aí agora, começando mais uma vez de bastidores, do Flamengo mais incomodado com o Inter. Possivelmente teremos em alguma entrevista daqui a pouco dirigentes do Flamengo de novo nos microfones reclamando dessa questão, e começa uma batalha porque o Flamengo deve ir à justiça tentar reaver esse valor do Thiago Maia, tá? Essa é a situação de momento de Vitão, Inter e Flamengo, e o Cruzeiro evidentemente. Deixa eu falar aqui sobre Luiz Gustavo, tá? Que é um jogador que sim tem tudo para ser reforço do Inter. Ele teve conversas que avançaram com a direção do Inter, 38 anos, deixou o São Paulo em fim de contrato agora no mês de dezembro, e o Luiz Gustavo também tem uma proposta em mãos da Grécia. Só que a informação é que o Luiz Gustavo ficou de dar uma resposta para a direção do Inter. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Lucas Colar, e eu confirmei hoje à tarde. O Luiz Gustavo ficou de dar uma resposta para o Inter entre Natal e Ano Novo, ainda nesse ano, nessa reta final de 2025. Dando uma resposta positiva, vai depender só do aval do Paulo Pesolano, que, pelo que eu ouvi, gosta do jogador, para o Inter avançar nessas tratativas e, quem sabe, contratar o Luiz Gustavo, tá? Então o Inter tá aguardando uma resposta do Luiz Gustavo, o ok do Pesolano que deve acontecer para avançar nessa negociação ou não. A outra informação aqui é do executivo de futebol, que tá muito mais próximo de chegar ao Inter. O Fabinho Soldado se desligou do Corinthians na noite desta terça-feira. Foi divulgada, inclusive, a nota, deixa eu até trazer aqui para vocês, porque eu publiquei ela nas minhas redes sociais, inclusive para quem quiser seguir, @_o_lucasdias no Instagram, e no Twitter. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que esteve à frente das suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. Então o Fabinho Soldado se desligou do Corinthians e tem tudo para nos próximos dias já ser anunciado como executivo de futebol do Inter. Existem conversas bem encaminhadas e tudo leva a isso, a um acerto do Inter com o seu novo executivo, que deverá ser o Fabinho Soldado, e que eu considero um upgrade de André Mazzucco para Fabinho Soldado, tá, gente? Deixa teu like aqui no vídeo, deixa teu comentário também, e não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar do Inter por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.